A Jornada pela Vida do Gresg apresenta o podcast Triunfo Pessoal, com Guaraci Silveira, baseado no livro Triunfo Pessoal, psicografado por Divaldo Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. Olá, prezados amigos e amigas do Estudo Espírita. Eu sou Guaraci de Lima Silveira, de Juiz de Fora, e nós hoje, dentro do estudo do livro Triunfo Pessoal, vamos penetrar num campo extremamente bonito, interessante, saudável e necessário ao nosso entendimento. Nós vamos falar dos arquétipos. Mas de antemão eu quero deixar bem claro que arquétipo é um estudo muito complexo, ele necessita de muito tempo, de muitas pesquisas, porque ele remonta da antiguidade clássica. Já os gregos, os filósofos gregos já falavam sobre arquétipos. E Jung e Joana de Ângeles acabam dando uma temporalidade a ele, trazendo-os aos nossos entendimentos nos dias de hoje. Dificilmente nós vamos encontrar em outra literatura da psicologia alguém que tenha falado tanto em arquétipo, tenha explicado tanto aos arquétipos, quanto Joana de Ângeles e quanto Carl Gustav Jung. Então nós vamos dar uma introdução ao assunto. Eu espero que vocês se interessarem por esse assunto, que procurem pesquisar mais. Existem livros, existem instantes aí que vocês conseguirão bastante informações sobre os arquétipos. O arquétipo, na verdade, a simbologia dessa palavra são tipos, matrizes. Então seria isso, tipos, matrizes, que estão no nosso inconsciente, que estão em nossas psiques. Então, vamos colocar aqui o que o Carl Gustav Jung diz a esse respeito. Ele fala assim: a singularidade da psique é uma grandeza em vias de realização. Nada mais ele falou do que o processo de evolução do espírito. Então, nós estamos num processo contínuo de evolução e construindo uma psique para um grande futuro que nos aguarda. E ele vai colocar aqui algo muito interessante quando ele fala assim: a natureza da consciência é de concentrar-se em poucos conteúdos, seletivamente, elevando-os ao grau máximo de clareza. Então, a consciência, ela tenta captar o que está nas mãos dela. É o que nós vemos no dia a dia, é como nós identificamos e codificamos as coisas, as pessoas, as circunstâncias. Agora, a consciência é muito ainda pequena. A nossa consciência é uma pontinha do iceberg. Se nós dividirmos a nossa psique na sequência de Jung, nós vamos colocar o seguinte: a consciência bem pequenininha lá em cima, depois nós vamos ter uma linha, abaixo dessa linha ele vai colocar o inconsciente pessoal, que são as nossas vivências mais recentes, que estão ali arquivadas, e depois numa outra linha e bem abaixo ele vai colocar o inconsciente coletivo, que ele define como sendo a herança que nós trazemos da humanidade. Hoje, com os estudos espíritas, nós vamos entender que ali no inconsciente coletivo estão sim os arquivos mnemônicos da humanidade. A Joana de Ângeles vai dizer isso aqui também, mais à frente a gente vai colocar. Mas também estão ali arquivados as nossas experiências. Então a doutrina espírita já está avançando o texto do Jung. Quando ele coloca o inconsciente coletivo, são os arquivos, são as heranças culturais
que nós trazemos da própria humanidade, como se eu nascesse nesse mundo e esse mundo já tem uma herança de memória. E ao nascer aqui, eu coloco essa memória para dentro de mim. Eu atraio essa memória para dentro de mim. Né? Existe aí um arquétipo bem interessante, que nós vamos falar sobre ele, o arquétipo de atração. Mas nós também podemos colocar isso. Eu também vivi naquele passado histórico, eu vivi naquele primitivo, eu vivi na era da criação da roda, do fogo, eu acompanhei todo o progresso dessa humanidade, então em mim estão arquivados também essas informações. Então é um conjunto, é como se eu entrasse na minha casa e dissesse assim, olha, aqui tem uma biblioteca, essa estante aqui são meus livros, eu escrevi esses livros. E nessa outra estante estão os livros que outros escreveram. Mas eu vivo na mesma biblioteca. Eu posso acessar uma estante ou outra estante. Então esta é a definição que nós podemos dar hoje do inconsciente coletivo. Já o inconsciente pessoal é aquilo que está mais próximo das minhas vivências. Por exemplo, eu encontro no inconsciente pessoal a minha infância dessa encarnação. Eu encontro lembranças muito próximas, até de encarnações passadas, mas que estão muito vivas dentro de mim. Então, quando eu vou reencarnar, alguma coisa vem, alguma coisa fica para que eu possa apresentar elementos de força para vencer aquilo que eu vim fazer nessa encarnação. Então, resumindo ou concluindo esse assunto, nós temos a consciência, que, como ele diz aqui, tem pouco conteúdo, né? Então ela busca o grau máximo de clareza, e nós vamos estudar isso muito com o filósofo Georg Franklin Hegel, quando ele vai trabalhar a consciência de uma maneira extraordinária, de uma maneira muito profunda. Mas a consciência ainda é para o ser humano algo muito, muito frágil, muito pequeno, muito ainda ao sabor dos ventos, ao sabor das mudanças, dos ciclos que modificam os humores. Hoje de manhã está tudo muito bem, eu estou feliz, mas à tarde já não está tão bem assim, eu fico infeliz. À noite, então, eu entro em profunda depressão, depois no dia seguinte eu amanheço melhor. Então, esses são ciclos. E essa mudança contínua dos ciclos também muda os nossos humores. E a consciência ela vai nesse flutuar. Agora, as bases, as raízes que estão lá no inconsciente pessoal e no inconsciente coletivo. E lá no inconsciente coletivo e no pessoal estão os arquétipos. Então vamos ver o que a Joana vai dizer sobre esse texto relacionado aos arquétipos. Então ela vai colocar assim: a notável observação e decodificação dos arquétipos elucida um número expressivo de conflitos e de fenômenos que ocorrem na conduta do ser humano, sendo essas raízes psicológicas fincadas no inconsciente individual pela herança estratificada no coletivo. Nós vamos colocar aqui agora umas observações bem interessantes. A primeira é a observação de um estudioso do Jung. Inclusive ele escreveu, ele montou um livro chamado Dicionário Jungiano, que é um dicionário muito interessante. É o senhor Paolo Francesco Pieri, que um grande estudioso como disse. Então ele coloca assim, quer ver? Na topologia psíquica, ou seja, nessa estratificação da psique, os arquétipos são colocados por Jung no inconsciente coletivo, isto é, no extrato mais baixo da psique, acompanhados pelo seguinte comentário. Então agora ele vai colocar o comentário do Jung. Então Jung vai dizer o seguinte: para nossos fins, tal designação é pertinente e útil porque nos diz que, no que se refere aos conteúdos do inconsciente coletivo, encontramos diante de tipos arcaicos, ou melhor, também primogênios, isto é, imagens universais presentes desde os tempos mais remotos. Essa informação do Jung é bem interessante,
porque assim, nós nos colocamos da seguinte maneira: nós estamos hoje vivenciando uma etapa da nossa evolução em que ainda não conseguimos nos identificar como somos. Como disse para vocês, o filósofo Hegel vai dizer assim: precisamos saber quem somos. E Jung vai colocar o seguinte: temos que saber o si mesmo. Então, o si mesmo para Jung significa a totalidade do inconsciente coletivo, do inconsciente pessoal e da consciência. Então, é isso que a doutrina espírita está nos ajudando a entender. Quem de fato nós somos em nossas totalidades. E os arquétipos seriam assim, como eixos de forças. Vamos dar um exemplo. Suponhamos que eu já consigo ser um herói de mim. Eu já consigo superar todas as dificuldades que apareçam em mim. Então, eu tenho o arquétipo do herói. O que é o arquétipo? Ou seja, eu tenho um eixo de forças que, quando eu necessito superar uma dificuldade, esse eixo como que sobe à consciência, motivado pela vontade consciente de vencer, e eu então amplifico a força da consciência e venço o obstáculo. Então, é o arquétipo do herói. É o eixo que vem do inconsciente e depois sobe à consciência. A consciência apodera daquela força, daquele eixo e vence o seu obstáculo. Uma vez vencido, o arquétipo da força do herói vai até o self, que é a totalidade, que é a mônada divina, e enriquece a mônada. Quando a mônada é enriquecida, ela enriquece o eixo de força, que é o arquétipo do herói. E o herói retorna para o seu lugar agora mais fortalecido. De maneira que quando eu tiver que vencer uma outra situação, eu estarei mais fortalecido por esse eixo chamado arquétipo do herói. E daí eu vou sempre crescendo e vou sempre amplificando a minha vontade e a minha condição de vitórias sobre as dificuldades que me aparecem. E essas dificuldades nada mais são que estímulos para o meu autocrescimento. Então veja como é que funciona o arquétipo. Ele é um eixo de força que nós já temos aí de maneira arcaica em nós, como diz aqui o Jung, e que vai cada vez mais aumentando o seu poder para cada vez mais nos auxiliar em nossas dificuldades. É claro que existem N arquétipos. Isso vai variar muito de pessoa para pessoa, mas nós estamos trabalhando um dos arquétipos que é mais comentado, que é o arquétipo do herói. Nós vamos encontrar dentro da mitologia, dentro das lendas, vocês vão observar que existem sempre o herói, aquele que vai superar todas as dificuldades, como Hércules teve que vencer 12 etapas, como Ulisses para retornar à sua ilha de Ítaca e encontrar a sua Penélope, que era sua esposa, depois da guerra de Troia. Ele passou por ilhas. Nessas ilhas ele teve que vencer várias dificuldades, ou seja, para eu retornar ao meu gozo do lar, com a minha esposa e filhos, eu terei que vencer essas dificuldades. Ou seja, para eu me planificar de alguma maneira entre mim mesmo, eu tenho que vencer minhas etapas. Este é o início do estudo dos arquétipos. Então nós vamos ver com calma. Eu estou só passando para vocês uma primeira informação e depois nós vamos continuar nos nossos próximos encontros. Eu vou ficando por aqui agora e nós vamos continuar dentro do outro estudo, dentro da outra oportunidade. Fiquem com Jesus, que Ele abençoe a cada um de vocês. E se você interessou por este assunto, consulte os dicionários junguianos, por exemplo, os dicionários que falam sobre psicologia analítica, e existe a associação junguiana que você encontra na internet. Você pode se inteirar um pouquinho mais. Fiquem com Deus. Muita paz para vocês.